Amém. Valeu, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Antes de eu continuar, antes de falar um pouco sobre a ministração, eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Vamos orar mais um pouco, amém? Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós e muda o nosso caráter nessa tarde, Jesus. Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós e nos muda hoje, Jesus. Abre o nosso coração, Jesus. Abre a nossa mente para aquilo que você quer falar. Deus, em nome de Jesus, muda o nosso posicionamento, muda o nosso caráter nessa tarde, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco e nos altera no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. O tema da minha ministração é o posicionamento dos que amam a Deus, amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 6,12, abra a sua Bíblia aí, vou lhe dar um tempinho. 1 Coríntios 6,12, mas o que diz em 1 Coríntios 6,12? Diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar um escravo de nada. Ou seja, o que a Bíblia aqui fala? A Bíblia diz que tudo é permitido. Ou seja, cara, eu posso mentir como um cristão não, mas eu posso mentir, beleza, eu posso acabar roubando, eu posso acabar enganando alguém, eu posso, mas a Bíblia ela deixa claro que eu não devo me tornar um escravo disso. A Bíblia ela nos deixa claro que tudo me é permitido, mas como um cristão posicionado, como um homem ou uma mulher que ama a Deus, isso não convém a mim, sabe? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, Aliança Team: o que tem te feito escravo? Sabe, eu quero que não só durante essa ministração, mas durante esses dias, eu quero que você leve essa pergunta com você: o que tem te feito um escravo? O que tem te escravizado? O que tem te deixado distante do Senhor? Sabe, se pergunte isso. Sabe, eu queria te perguntar também: você tem sido tolerante com o pecado? Sabe, você tem tolerado o que você está sendo tentado, em momentos que você precisa amar a Deus, buscar ao Senhor, mas você é tolerante com a tentação e com o pecado, sabe? E infelizmente, muitos de vocês, muitos de nós temos vivido isso. Nós não fugimos do pecado, muitas vezes nós mentimos por vontade própria, muitas vezes nós desobedecemos os nossos pais como uma vontade que ela vem do nosso coração. Mas nós, como cristãos, como homens e mulheres posicionados, nós devemos lutar para vencer o pecado. Amém? E eu quero te dar um exemplo aqui. Por exemplo, quem aqui gosta de matemática? Levanta a mão. Quem aqui é fera em matemática? Olha só. Vamos lá. Durante a minha escola, eu não era muito fã de matemática, porque eu não sou muito chegado na matéria, eu não sou muito bom. Mas, por exemplo, um cálculo muito simples e muito básico. Por exemplo, 2 mais 2, ele é o quê? 2 mais 2 é o quê? 2 mais 2 é 4. Beleza, 2 mais 2 é 4. 2 mais 2
o resultado dá 4. 2 mais 2 não é 3,5. 2 mais 2 não é 5. 2 mais 2 não é 6, é 4. Ou seja, a matemática em si, ela não é algo liberal. A matemática em si, ela também tem regras. Ou seja, ela funciona de uma forma. Se eu tenho um cálculo, eu preciso fazer ele com a fórmula correta. Senão eu não tenho a resposta correta, não é verdade? Então, se uma conta de 2 mais 2 é 4, independente de opiniões, independente de teorias, independente de achismos, o resultado é aquilo que está na regra. Sabe, então, por quê? Por que que quando bate alguma dificuldade na sua vida? Por que que quando bate algum problema na sua vida? Por que que quando você passa por alguma tempestade, você deixa de ouvir a voz de Deus? Sabe, o Evangelho, assim como a matemática, ele funciona com regras. O Evangelho de Jesus, assim como a matemática, ele tem regras, e regras que precisam ser seguidas. Sabe, muitas vezes a gente não leva isso em consideração. Muitas vezes a gente não ouve aquilo que é verdade de Deus, e as verdades de Deus sobre as nossas vidas, elas são imutáveis. Sabe, muitas vezes também os nossos sentimentos feridos, os nossos problemas, eles fazem com que a gente mude a nossa opinião com relação a Deus. Sabe quantas vezes a gente se pega mudando de opinião em relação ao Senhor por conta de alguma dificuldade ou por conta de algum problema? Sabe quantas vezes a gente se pega numa situação onde a gente muda a nossa visão em relação a Deus, em relação à Bíblia, em relação àquilo que é verdade de Deus, só porque apareceu um problema? Sabe, eu estou aqui para alertar você em relação a isso. Sabe por quê? Porque você precisa se posicionar, em convicção, aquilo que Deus ele diz sobre você, aquilo que a Bíblia ela afirma. Você adolescente, você da Aliança Team, você precisa se posicionar em Deus, e se posicionar a ouvir a voz de Deus. Sabe, eu estou te alertando aqui, sabe por quê? Porque os seus líderes, os seus supervisores, nós aqui, nós amamos você. E nós queremos que você cresça em posicionamento. Nós queremos que você cresça em ouvir a voz de Deus. Amém? Sabe, abram suas Bíblias em Mateus 7, versículos 13 e 14. Amém? Vamos ler aqui comigo? Vamos lá? Entrem pela porta e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Pode dar continuidade? Vamos lá, vamos ler? Mas a porta para a vida é estreita. Amém? A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho ele é difícil, e são poucos os que o encontram. Sabe, Jesus ele indicou claramente que havia 2 caminhos na vida. Jesus ele é muito claro nessa passagem, porque ele fala sobre 2 caminhos. Jesus ele fala sobre 2 escolhas. E um desses caminhos é o caminho largo, é um caminho sem fé, um caminho sem convicções e sem padrões morais. É um caminho fácil, onde a maioria anda nele. É um caminho onde o mundo ele tem prazer em andar nele, sabe? E é o caminho do mundo, esse é o caminho largo. E esse é o caminho em que nós, como cristãos, como filhos de Deus, como adolescentes aqui, precisamos fugir. Amém? E Jesus afirma nessa passagem que esse caminho, ele nos leva à destruição e nos leva a ruínas. Sabe, mas Jesus, com todo o seu amor e com toda a sua paixão, Jesus com toda a sua intolerância amorosa e compassiva, Jesus ele faz a seguinte declaração: entrem pela porta estreita,
pois é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Sabe, Cristo, ele era tão intolerante com a condição humana, com a condição de perdição do ser humano, que ele deixou o seu trono no céu. Cristo, ele se fez homem, ele sofreu nas mãos de homens para morrer por mim e por você. Sabe, Jesus, ele veio à terra e ele sofreu na mão de homens perversos. Jesus, ele morreu em uma cruz para comprar a nossa redenção, para que ele nos salvasse. Tudo isso porque ele amou alguém como eu e alguém como você. Sabe, Jesus, ele fez um sacrifício por nós. E o que nós temos entregado e como nós temos nos posicionado durante esse tempo, mediante o sacrifício de um homem que andou na terra e que foi santo. Sabe, o caminho largo, ele é fácil e ele é um caminho popular, é o caminho que o mundo ele anda. Sabe, o caminho daqueles que verdadeiramente se posicionam em Deus. Sabe, ele é um caminho difícil, ele é um caminho mais difícil. Mas o caminho largo, ele nos leva à morte, não só morte física, mas morte espiritual e morte em vários outros contextos. E ele nos leva à destruição, mas somente o caminho da cruz, somente o caminho que Cristo ele aponta, somente o caminho do Filho de Deus, ele nos leva de volta para o reino dos céus, ele nos leva de volta para casa. Amém? Sabe, eu quero te falar nessa tarde, que não só a porta que Jesus aponta ela é estreita, mas o caminho ele também é apertado, o caminho ele também é difícil, mas vale a pena se posicionar. Sabe, muitas vezes, durante esse caminho, muitas vezes durante a nossa vida, como chegamos a Jesus? Muitas vezes chegamos a Jesus, experimentamos algumas coisas da parte de Deus, experimentamos as bênçãos da parte de Deus, experimentamos aquilo que Deus ele derrama sobre a igreja. Quantas vezes em um culto nós experimentamos algo de Deus, quantas vezes em uma oração team, quantas vezes num acampamento a gente experimenta algo vindo da parte de Deus, mas quantas vezes nós deixamos de nos posicionar, e quando nós vemos, a gente já está voltando àquilo que é o caminho antigo. Quantas vezes nós vivemos algo incrível da parte de Deus, quantas vezes nós participamos de algo que Deus ele derrama sobre nós, mas quantas vezes a gente volta àquilo que é do mundo. Sabe, e muitos de vocês infelizmente têm vivido em imoralidade. Muitos de vocês vêm aqui, vão no acampamento, vão na oração team, em algum evento. Muitos de vocês têm vivido em imoralidade e vão nos eventos como se nada estivesse acontecendo. Sabe quantas vezes você deixou de se posicionar? Quantas vezes você chegou aqui para adorar a Deus como se nada tivesse acontecendo na sua vida? Sabe, se você declara, se você quer entrar pela porta estreita, mas ainda não se posicionou e ainda anda por esse caminho largo, assim como muitos da sua escola, assim como muitos da sua faculdade, assim como muitos do seu trabalho ou da sua família, assim como todos aqueles que vivem na carne e na depravação, eu sinto muito, mas você não conhece a Deus. Sabe, se você declara que você quer entrar por essa porta estreita, quer continuar seguindo a Jesus, mas você vive como o pessoal da sua escola vive, mas você vive muitas vezes como os seus familiares errados vivem, você não conhece a Deus, você verdadeiramente ainda não o conheceu. Sabe, eu estou aqui para te entregar esse alerta.
Eu não estou querendo ser duro ou chato com você. Eu estou aqui para te alertar sobre isso. Sabe por quê? Porque aqui eu estou falando sobre o seu posicionamento diante de Deus. Porque aqui eu estou falando sobre a sua salvação, sobre a sua eternidade ao lado de Deus, sobre o seu relacionamento com Deus. Sobre o seu relacionamento com Deus. Sabe, se você não se arrepender, se você não mudar, se você não optar por andar nesse caminho estreito, nesse caminho mais difícil, você não conhecerá e você não verá a Deus. Sabe, você precisa se posicionar. Você precisa olhar para Jesus e permitir contemplar a beleza dele, porque na medida em que o contemplamos, na medida em que olhamos o Senhor, na medida em que buscamos o Senhor, nós crescemos, nós ficamos mais apaixonados e o nosso coração ele é transformado. Amém? Sabe, não olhe somente para as suas dificuldades, não olhe somente para os problemas que você tem enfrentado, mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Sabe, quantas vezes nós vemos a situação da nossa família e a gente se pergunta: Senhor, como é que eu posso mudar? Senhor, como é que eu posso mudar se a minha família é assim? Quantas vezes a gente acaba caindo nos mesmos erros? Quantas vezes a gente acaba cometendo o mesmo pecado e a gente se pergunta: Senhor, como é que eu posso mudar? Senhor, como é que eu mudo se eu faço as mesmas coisas? Mas eu quero te falar que Deus, em seu infinito amor e em sua graça, Ele vem sobre você com perdão e misericórdia. Tanto é que Ele morreu em uma cruz por você. Sabe, Deus, Ele vem com perdão sobre a sua vida, mas na mesma medida em que Ele te perdoa, na mesma medida em que Ele quer um relacionamento com você, você precisa entregar uma medida de posicionamento, uma medida de constância em se posicionar e buscar a face de Deus. Abram suas Bíblias em Mateus 23, dos versículos 25 ao 28. Amém. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Aqui, Jesus ele está falando sobre os fariseus da época e sobre eles se importarem mais com a beleza exterior do que com a beleza interior. E o versículo 27, Jesus ele dá continuidade: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Sabe, Jesus aqui ele fala sobre os fariseus da época, que eram homens que se vestiam bem, homens que conheciam a palavra de Deus, que tinham conhecimento daquilo que era a palavra de Deus, homens que falavam, que diziam falar da parte de Deus, homens que falavam bem, mas que eram homens que só tinham beleza exterior e não tinham nada interior. Sabe, Jesus, ele é intolerante com a hipocrisia. Jesus, ele é completamente intolerante com a hipocrisia. E Jesus, ele se pronunciou mais aos fariseus do que a qualquer outro tipo de seita da época. Sabe por quê? Porque eles apenas mostravam que eles tinham beleza exterior, que eles apenas tinham uma devoção, que era uma devoção de aparência.
E eu quero te perguntar, será se você tem sido um verdadeiro cristão nessa época? Ou será se você tem vivido como um fariseu? Alguém que não se posiciona, alguém que simplesmente só tem beleza exterior, alguém que só sabe se vestir, ou que só sabe falar, mas por dentro está podre, assim como Jesus ele fala aqui para esses fariseus. Sabe o quanto você tem se posicionado, o quanto você tem se posicionado para verdadeiramente ser um cristão? Ou será se você tem se comportado como um fariseu? Sabe, não viva de uma devoção somente de aparência, não viva de uma devoção somente de falar, mas haja, entregue o seu coração ao Senhor. Sabe, os fariseus, eles eram uma casca bonita, mas eles eram vazios por dentro. E você, o que você tem sido? Será se você também tem sido essa casca bonita, mas vazia? Sabe, Deus ele insiste que aqueles que confessam o nome de Jesus, Deus ele insiste que aqueles que carregam a bandeira do Evangelho, eles devem disciplinar a sua vida para agirem de acordo com a sua pregação. Deus ele insiste que aquele que se diz cristão, aquele que se diz evangélico, aquele que carrega a bandeira do Evangelho, tem que viver de acordo com o que prega. Coloca aí no telão João 8, 4 ao 11, por favor. Amém. Vou ler aqui para vocês. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Os fariseus procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem já ouviu isso, levanta a mão aí. Amém, glória a Deus. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, os fariseus foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se achega à mulher e disse: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus ele disse: eu também não a condeno, vá e não peques mais. Aqui essa passagem, ela fala sobre os fariseus que levaram a Jesus uma mulher que foi pega em adultério. E no Antigo Testamento, na lei de Moisés, quando uma mulher ela era pega em adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. Quando uma pessoa ela era pega em adultério, o que eles faziam? Eles a apedrejavam até ela morrer. E então os fariseus, eles chegaram a Jesus com essa mulher. Eles chegaram, mas no intuito de enganar Jesus. Os fariseus, eles chegaram no intuito de fazer Jesus ele cair em uma armadilha. Mas Jesus, com toda a sua graça e com toda a sua sabedoria, Jesus ele foi amoroso o suficiente para amar aquela mulher. Jesus ele foi bom o suficiente para ter misericórdia com aquela mulher. Mas Jesus ele se manteve intolerante com o pecado e ele entregou a ela o que ela devia fazer, que era ir e não pecar mais.
E quando eu falo sobre ser intolerante, eu não falo sobre você não amar o seu próximo. Eu falo sobre você amar o seu próximo, mas não amar o pecado, mas não amar a falta de posicionamento. E Jesus aqui, ele amou aquela mulher, ele amou aquela pecadora, mas ele foi intolerante com o pecado, ele foi intolerante com a conduta que ela tinha. Mas Deus, em sua infinita graça e sabedoria, ele deu uma sentença que foi: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E o que Jesus ele quer falar aqui? Ele quer falar: ei, se posicione, se posicione, se posicione, viva em santidade. E Deus, ele sempre foi intolerante com o pecado. A Bíblia, ela diz em Isaías 1,16: lavem-se e limpem-se, removam os seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Deus, ele nos cobra um posicionamento, e eu estou aqui falando para você que Deus, ele quer que você se posicione. Sabe por quê? Porque isso vai ser cobrado de você. Se você não se posicionar, isso vai ser cobrado de você. Pode não ser cobrado aqui na terra, mas saiba que há uma eternidade, saiba que há algo que é eterno, e o seu posicionamento vai ser cobrado. E aqueles que não se posicionam em Deus, aqueles que não vão viver a eternidade com Deus, você já sabe para onde eles vão. Então se posicione, como a Bíblia fala aqui em Isaías 1,16, lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Ou seja, o Senhor aqui, ele nos dá esse aviso. O Senhor, ele está aqui gritando: ei, eu preciso de santidade, eu quero a sua santidade. E na linguagem mais teen seria: aliança teen, se liga, se posiciona, porque eu tenho algo para você, porque eu tenho algo. Então lute contra esses erros, lute contra aquilo que tem te puxado para distante do Senhor, lute contra os seus pecados de estimação, lute contra a sua desobediência, se santifique, sabe por quê? Porque isso vai lhe ser cobrado. Sabe, eu não falo isso para o seu mal, eu não falo isso para o seu mal, mas eu falo isso para o seu bem. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele lhe ama e ele vai lhe cobrar isso. Então se santifique. E Jesus, ele foi um homem tão intolerante com o pecado. Jesus, ele abominou tanto o pecado que ele morreu em uma cruz, para libertar eu e você. Jesus, ele foi tão intolerante com o pecado que ele morreu para que nós pudéssemos ser libertos disso e para que nós tivéssemos mais uma chance. Sabe, Jesus, ele abominou tanto o pecado, Deus, ele abominou tanto o pecado, que essa intolerância enviou o unigênito, o único Filho de Deus, para que ele morresse por nós. Sabe, a Bíblia, ela nos fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Sabe, Jesus, ele se sacrificou por nós. Jesus, ele morreu para que a gente pudesse se posicionar e lutar contra o pecado. Jesus, ele derramou o seu sangue santo para que a gente pudesse se limpar e se posicionar mediante ao Senhor e a presença do Senhor. Sabe, a verdade é que a cruz, ela não é somente um símbolo de amor. A verdade é que a cruz, ela mostra o quanto nós somos depravados, o quanto nós somos errados e o quanto nós não somos merecedores da graça de Deus, mas Ele nos alcançou. A verdade é que a cruz, ela mostra o quão errado nós somos e o quanto nós precisamos nos posicionar em Deus. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui comigo? Amém?
Sabe, eu quero te falar que você precisa se posicionar, você precisa verdadeiramente amar a Deus, você precisa realmente chegar ao seu coração ao Senhor. Sabe por quê? Porque, como eu te falei, Jesus morreu por você. Você não foi salvo por uma fórmula mágica, você não foi salvo por uma teoria mágica, você não foi salvo por uma fórmula. Então se posicione, se arrepende e se arrependa. Jesus, ele morreu por você. Você não foi salvo por uma fórmula mágica. Então se posicione, valorize isso. Sabe, saiba que depois da morte de Jesus, ficou para nós uma fonte repleta de sangue santo. Então use isso ao seu favor. Use isso ao seu favor. Para você amar a Deus. Para você se santificar. Para você ser intolerante com o pecado. Amém? Sabe, a graça de Jesus, ela é perdoadora. Jesus, ele é perdoador, então isso pode ser usufruído por nós, e a gente não merece, e isso é a graça. Jesus, ele morreu por homens e mulheres que não mereceram, então usufrua disso, e se limpe, se posicione em Deus. Sabe, se eu amo aquilo que é santo, se eu amo aquilo que é verdade de Deus, se eu amo aquilo que é de procedência do Senhor, eu preciso odiar aquilo que não é de Deus. Se eu amo aquilo que é santo, eu preciso odiar o que não é santo. Se eu amo aquilo que é do Senhor, eu preciso odiar o que não é santo. Sabe, Deus, o nosso Deus, ele é um Deus santo, e muitos de vocês têm esquecido disso. O nosso Deus, ele é um Deus santo, e muitos de vocês têm vivido como se isso não fosse uma realidade. Sabe, nosso Deus, ele é santo, e muitas vezes você vem ao culto, ou alguma programação, como se isso não existisse, ou como se isso não fosse uma realidade, ou como se Deus, ele não te cobrasse isso. Sabe, muitas das coisas que você ama fazer escondido, muitas das coisas que você ama fazer quando ninguém te olha, Deus, ele abomina. Sabe, muitas das coisas que você faz longe da igreja, longe dos seus pais, Deus, ele abomina. Sabe, muitas vezes nós chegamos aos cultos, as orações, as nossas células, as nossas reuniões, e muitas vezes antes de vir a gente fala aquilo que não agrada a Deus, a gente faz aquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes antes de virmos aqui, a gente fala ou assiste algo que não agrada o coração de Deus. Sabe, e aí você chega num ambiente como esse, e aí você chega na oração, ou você vem aqui para o culto, e você se pergunta: Senhor, por que você não fala comigo? Sabe, muitas vezes você desagrada a Deus mesmo antes de vir para cá, muitas vezes você não se posiciona verdadeiramente, e aí quando você está aqui no culto, ou quando você está em alguma programação, você se pergunta por que o ambiente está tão frio, ou por que você está tão frio, ou você se pergunta: Senhor, por que você não fala comigo? Senhor, por que eu não ouço a tua voz? Sabe isso, e eu quero te falar que a culpa ela não parte de Deus, a culpa ela nunca parte de Deus, porque Deus ele te ama, porque Deus ele quer falar com você, ele quer ministrar algo no nosso coração, no seu coração, mas muitas vezes nós não ouvimos a Deus. Sabe por quê? Porque nós não nos posicionamos perante ao Senhor. Sabe, muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, muitas vezes nós não temos os sonhos de Deus, muitas vezes nós não vivemos aquilo que Deus ele quer que a gente viva, porque a gente não se posiciona. E a Aliança Team já passou o tempo de brincar, é tempo de se posicionar no Senhor, é tempo de se posicionar em Deus e ouvir a voz de Deus.
Se posicione perante o Senhor, porque Deus ele tem algo para derramar. Porque Deus ele tem algo para derramar na sua vida. Porque o Senhor ele quer falar ao seu coração, porque o Senhor ele quer falar a você, mas o Senhor ele também precisa do seu posicionamento. Deus ele precisa que você se posicione como um homem e uma mulher de Deus, para que algo da parte dele seja ministrado através da sua vida. Amém? Então se posicione. Mantenham uma vida de posicionamento, mantenham uma vida de arrependimento no Senhor. Sabe, os homens que mais se posicionam em Deus, os homens que mais ouvem a voz de Deus, os homens que mais amam o Senhor, são aqueles homens que vivem em arrependimento. Então se posicione, se arrependa daquilo que você tem feito, daquilo que você tem vivido, se arrependa. E se posicione no Senhor. Eu estou quase finalizando, mas dando continuidade aqui. Coloca aí no telão Filipenses 1, dos versículos 6 ao 7. Vamos ler aqui comigo. Tenho certeza. Bora lá, galera. Vocês estão dormindo? Vamos lá, vamos ler aqui. Tenho certeza. O próximo versículo, vamos lá. Amém. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Até Jesus voltar, dá tempo de se arrepender, dá tempo de se posicionar, dá tempo de viver aquilo que é sonho de Deus. E se você está aqui, se você veio até esse lugar, se você permanece na sua célula, saiba que Jesus, ele já começou. Saiba que Jesus, ele já começou algo em você, e que ele é fiel para cumprir aquilo que ele diz, e que ele é fiel para fazer, ele é fiel para completar. Mas o que falta? O seu posicionamento. Então se posicione em Deus, para que você viva aquilo que Deus ele quer, porque Deus ele é fiel para completar a boa obra em vocês. Jesus, ele é fiel para completar a boa obra que ele começou, mas isso só se dará continuidade se você se posicionar diante da presença dele. Sabe, seja um homem e uma mulher posicionado, seja um jovem, um adolescente posicionado na presença de Deus, e só assim você irá viver aquilo que é sonho de Deus na sua vida. Amém? E Deus ele é fiel para completar. Coloca aí no telão Apocalipse 2:10 para mim, por favor. Bora ler aqui comigo, vamos lá? Não tenha medo. Amém, só até o 10, Pois amém. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Essa passagem aqui, ela foi em outro contexto, mas a Bíblia é atual, né? Então ela também serve para hoje. Mas o que eu quero passar com vocês de uma forma um pouco principal
não tenha medo do que está prestes a sofrer, mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Sabe, quando nós nos posicionamos no Senhor, quando nós nos posicionamos em Deus, na nossa escola, na nossa faculdade, entre os nossos amigos, entre a nossa família, muitas pessoas elas vão apontar o dedo na nossa cara e vão falar: olha aí o crentezinho velho, olha aí querendo ser melhor que eu, olha o crentezinho. Mas sabe, não tenha medo do julgamento, não tenha medo daquilo que as pessoas elas vão te falar. Eu mesmo, quando eu me converti, as pessoas com quem eu andava, os colegas que eu tinha, eles apontaram o dedo na minha cara e falaram assim: cara, eu não gosto mais de você. Sabe por quê? Porque você virou crente. Cara, eu não quero mais andar com você. Sabe por quê? Porque você virou cristão. Então a Bíblia ela fala isso: não tenha medo do que está prestes a sofrer, mas se posicione. Sabe por quê? Porque se você permanecer fiel a Jesus, mesmo diante do julgamento, mesmo diante dos problemas, mesmo diante da tempestade, mesmo diante da morte, Ele vai te presentear com aquilo que é mais precioso, com aquilo que é mais valoroso, que é a coroa da vida. Sabe, Deus, Ele quer te entregar vida, mas Ele precisa do seu posicionamento. Então permaneça fiel, seja fiel, se posicione no Senhor, porque o que Ele tem é muito maior do que conquistas pessoais, o que Ele tem é muito maior do que um relacionamento. Sabe, esses dias eu estava lá em casa, eu estava orando, e aí eu comecei a me perguntar, eu comecei a pensar em algumas conquistas que eu tenho tido durante esses últimos dias. Eu comecei a pensar no meu trabalho, no meu relacionamento, e eu comecei a pensar: Jesus, e se eu não tivesse tudo isso, quem eu seria? Jesus, e se eu não tivesse tudo que eu tenho hoje, o que eu seria? E aí o Senhor começou a falar no meu coração que mesmo diante das conquistas, mesmo diante de tudo aquilo, o maior que nós temos é Jesus. Que acima de tudo, o mais importante, o maior, acima de qualquer conquista, de qualquer relacionamento ou amizade, o maior é Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é eterno. Sabe, se você se posicionar em Deus e permanecer fiel, você receberá de Jesus a coroa da vida, a eternidade com Ele no reino de Deus. Sabe, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo daquilo que vão falar para você, não tenha medo de como vão te julgar, mas se posicione no Senhor. Sabe, e como eu te falei mais cedo, se você está aqui é porque Deus, Ele já começou algo. Se você está aqui é porque Deus, Ele te atraiu a esse lugar e Ele já começou algo e Ele quer terminar essa boa obra. Amém? Fique de pé.